Eu quero convidar a você, igreja, a abrir a sua Bíblia lá em Marcos, Evangelho, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo de número 3. Nós leremos os versos de 1 a 6. Marcos, capítulo 3, os versos de 1 a 6. E fala sobre o homem da mão ressequida. Senhor, ajuda-nos na leitura da Tua palavra, na ministração, ajuda-nos no entendimento, porque a Tua palavra é aquela que desperta o nosso coração a respeito de como devemos caminhar nesse mundo, como devemos ver, como devemos nos comportar, que o nosso coração, mente, todo o nosso ser seja como o de Jesus. Em nome de Jesus, amém. O homem da mão ressequida, diz assim a palavra. De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estava observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Queridos, quanto vale uma alma para você? Melhor, estava eu olhando um videozinho lá acho que era o YouTube, não lembro, mas de repente alguém chegou e perguntou, e eu vou fazer essa enquete aqui também, e chegou parece que dá um eco aqui muito grande, mas chegou para algumas pessoas e perguntou, e eu faço essa pergunta para você: se eu te desse, se você recebesse agora R$1 milhão, como você acordaria amanhã? Como seria a sua resposta? Você ficaria feliz ou triste? Quem ficaria feliz, levanta a mão. Ah, bem, o pessoal está sério, né? Está sério. Vamos supor que você recebesse 10 milhões. Aumentei aí, né? 10 milhões. Como você acordaria no dia seguinte? Feliz ou triste? Feliz, não é isso? Mas se alguém chegasse para você e falasse assim: vamos te dar 10 milhões de reais, mas amanhã de manhã você não vai acordar, você vai morrer. Você quer os 10 milhões ou não? Ninguém quer. Ninguém quer. Todo mundo quer acordar amanhã, né? Não é assim? Todo mundo quer acordar. Todo mundo quer 10 milhões. Sabe o que isso significa? Que a sua vida vale mais do que 10 milhões. Você conseguiu entender? São perguntas assim, mas se falar, você vai ganhar 10 milhões, mas amanhã você não vai acordar por causa disso, você vai falar que assim, eu abro mão, porque a minha vida vale mais que 10 milhões. Sabe o que a palavra de Deus fala a respeito de uma vida, de uma alma? Que ela vale mais do que o mundo inteiro. A palavra de Deus, ela é tremenda. Vai chegar um momento em que ela vai despertar o nosso coração e vai falar a respeito, por exemplo, Jesus chega numa parábola e ele vai falando com as pessoas e ele vai dizendo aqui assim: olha, de que adianta o homem trabalhar e ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele pode ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a sua alma, ele perdeu tudo. O Salmo de número 49
Versículo 7 a 9 vai falar que assim, ninguém pode pagar a Deus a sua vida. Ninguém pode pagar a Deus a sua vida. 49, 7, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. E o texto vai continuar, vai falar que assim, não adianta, poderia ter o dinheiro do mundo inteiro, mas não pagaria, ninguém pagaria a sua salvação, ninguém para entrar no céu teria condição, seja rico, seja pobre, todo mundo vai passar aqui e um dia vai encontrar-se com Deus. E é por isso que a gente pergunta, quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Principalmente quando a gente coloca a vida eterna diante de nós. Porque o nosso tempo aqui, a palavra de Deus vai falar que a nossa vida é como vapor, né? Ela passa, o tempo passa rapidamente, nós voamos. A nossa vida é como uma neblina, né? E passa rapidamente. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que existem dois tipos de religiões, meu irmão. A religião da vida e a religião da morte. Uma religião que a gente vê aqui como uma tem a finalidade de adorar a Deus, de abençoar o próximo, de resgatar aquelas pessoas que estão realmente perdidas, para a gente trazer para o caminho, para ela conhecer a Deus, para ela entregar a sua vida e ser restaurada nas suas fragilidades, nas suas deficiências, nos seus problemas, dos seus pecados, ela ser resgatada, e isso vai gerar vida nela. E existe a outra religião, que é uma religião da morte, que é prisioneira justamente dos ritos, e ela vai escravizar as pessoas, meu irmão. Ela não vai adorar a Deus e nem vai trabalhar para que indivíduos conheçam o Senhor, mas pelo contrário, ela vai fazer com que essas pessoas, elas sejam centralizadas em regras humanas, e elas simplesmente sejam oprimidas e aflitas, e não cresçam, e não conheçam a Deus, e não experimentem o poder do Senhor na sua vida. E é interessante que Jesus ele vai nos ensinar que a verdadeira religião, meu irmão, é a religião da vida. Para Jesus, a religião verdadeira, ela consistia em servir a Deus e servir ao próximo. E é assim que a gente vai olhar na palavra de Deus, é assim que a gente vai receber os ensinamentos do Senhor, é assim que a gente vai ver Ele se comportando, é assim que a gente vai ver Ele nos ensinando o tempo inteiro dessa forma. Mas para o fariseu, para o religioso daquela época de Jesus, o sábado era algo extremamente importante. O sábado, na verdade, para nós é o domingo, né? O sábado era o quarto mandamento, vai falando, o Senhor vai falando assim, guarda o sábado, você precisa ter um dia de descanso, e o dia de descanso, Deus fez o sábado para o homem. Jesus aqui em Marcos mesmo, ele vai falar, olha, o sábado foi feito para o homem, não é o homem que foi feito para o sábado, porque Deus ele vai construir, ele vai organizar, ele vai criar todas as coisas em 6 dias, mas no 7º dia ele vai descansar justamente de toda a obra da sua criação, e ele vai falar que assim, esse é o dia que eu reservo para você me adorar, e nesse dia você não fará nada, a não ser você dedicar a adoração ao meu serviço, você vai estar experimentando as coisas, você não vai estar trabalhando, né, obrigatoriamente para estar produzindo nada para você, mas você vai estar trabalhando a sua vida para produzir algo para mim, reconhecendo que tudo vem das minhas mãos para você, reconhecendo que eu sou o teu garantidor, eu sou o teu provedor, eu sou aquele que é o teu protetor, eu sou aquele que sou tudo na tua vida. E é interessante que quando a gente entra na era da graça com Jesus, o nosso sábado passa a ser o domingo. Ao invés da gente guardar o último dia, depois de uma semana de trabalho, a gente guarda o primeiro dia, justamente por causa da graça. É o primeiro dia que a gente coloca à disposição do Senhor, para que a gente depois trabalhe os outros 6, alimentados por Deus, firmes nas promessas que o Senhor tem de cuidado da nossa vida. Mas quando a gente olha, meu irmão, o sábado judaico, ele vai se tornar uma ferramenta de opressão na mão daqueles fariseus, daqueles religiosos legalistas, e eles vão colocar ali um peso tremendo, ao ponto de que, ao invés de ter alegria de estar na casa de Deus, de estar ali, era a sinagoga, que era como se fosse a igreja, né? Ela simplesmente, ao invés de ter uma alegria para estar naquele lugar, era um peso tremendo, porque era
um ritual muito grande. Precisava se cumprir uma série de regras, uma série de ritos, uma série de preceitos estipulados pelo próprio ser humano, não por Deus. Deus falou que assim, separa esse dia para você estar junto com a sua família, você, o seu coração voltado para mim. Mas eles começam a colocar uma série de pesos, uma série de regras, uma série de situações que acabava se tornando algo muito pesado para se cumprir. E ao invés de se ter alegria para estar naquele lugar, não se tinha alegria, como a gente cantou aqui. Meu irmão, como é gostoso ouvir a igreja cantando. Como é bom a gente ver a gente cantando nesse lugar, santo, santo, tu és santo, e a gente vem para dar graças a Deus, a gente vem para dar glória ao Senhor, a gente vem para reconhecer os feitos dele na nossa vida, e a gente vai experimentando todas essas coisas, e a gente chega aqui para transbordar, por tudo aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor está fazendo, e por aquilo que Ele fará, porque pela fé nós cremos. E assim, meu irmão, a gente vai olhando para todas essas coisas, essas regras, a maneira que vai sendo colocada, e a gente vai vendo o peso todo. E Jesus na sinagoga, né, Jesus está ali, ele não veio justamente para quebrar a lei. Jesus ele não veio para quebrar a lei. Lá em Mateus capítulo 5, 17, diz que Jesus não veio quebrar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E ele está justamente naquele lugar, e ele vai frequentando a sinagoga, porque era um dia de sábado, e ele estava ali justamente para adorar ao Senhor. A sinagoga servia para reconhecer os feitos de Deus, para se pregar a palavra, para se ensinar a palavra, para se aproximar de Deus, para se viver com intensidade tudo aquilo que o Senhor tinha e estava realizando no meio do seu povo. E ali as pessoas se reuniam para orar, para estudar a palavra, mas algo que vai merecendo alguns destaques acerca da presença de Jesus na sinagoga, é que a gente vai vendo Jesus justamente naquele lugar, ele vai ali para ensinar, ele vai ensinar a palavra de Deus, e o Senhor ele vai se dedicar a falar a respeito dos valores, dos padrões, dos princípios do Senhor para a nossa vida. Ele não vai se preocupar com tradições humanas, ele não vai se preocupar com as regras estabelecidas pelo homem, mas ele vai se preocupar com os valores estabelecidos pela palavra do próprio Deus, do Pai. E quando a gente vê Jesus na sinagoga, ele vai ali para ensinar. E muitos desvios estavam acontecendo. Mas uma outra coisa que chama atenção é que Jesus vai para a sinagoga e quando ele está naquele lugar, ele começa a sondar os corações, ele começa a sondar os pensamentos das pessoas, e ele vai começando a ver, não apenas, né, aqueles que são necessitados, porque o Senhor ele conhece todos aqueles que estão cansados. Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o Senhor é aquele que sonda os corações, o Senhor é aquele que sabe dos pensamentos, o Senhor é aquele que sabe das nossas necessidades, o Senhor é aquele que sabe das nossas fragilidades, sabe onde a gente é bom, onde a gente é mau, onde a gente supera as expectativas e onde a gente não atinge nem o mínimo. Não é assim que diz a palavra? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Às vezes a gente está muito bem, meu irmão, está lá no céu, mas às vezes a gente está muito embaixo. Mas o Senhor está lá. E Ele conhece. E Ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor conhece os pensamentos e os corações daqueles que são necessitados, mas o Senhor também conhece o coração e os pensamentos daqueles que estão ali, não apenas, ou não para adorar ao Senhor. O Senhor conhece as nossas motivações. O Senhor sabe quando a gente vai à igreja simplesmente para cumprir um ritual, porque chegou a hora, mas a gente às vezes está com o coração longe daqui. A gente não queria estar nesse lugar, a gente queria estar em outro lugar, a gente não queria estar fazendo o que a gente está fazendo, a gente queria estar fazendo outra coisa. E o Senhor ele vai conhecendo, Ele sabe. Ele sabe quando a gente muitas vezes é legalista, quando a gente vem para julgar o outro, quando a gente vem simplesmente para observar as coisas. E era isso que estava acontecendo naquela sinagoga. Aqueles fariseus não estavam ali para aprender a palavra de Deus, não estavam ali com o coração aberto para receber o ensino da palavra, não estavam ali simplesmente para adorar ao Senhor, mas eles estavam ali para observar, para ver se alguém não estava cumprindo o ritual, para ver se alguém estava falhando naquilo que eles haviam estabelecido como um ritual humano, para quebrar,
esse mandamento. E é interessante, meu irmão, que Jesus ele vai à sinagoga ali, sonda pensamentos e corações, tanto dos necessitados quanto a motivação daqueles que são os fariseus. E ele também vai à sinagoga para curar. Ele vai ali para curar os enfermos. Os fariseus estavam preocupados com os rituais, com o dia. Eles estavam preocupados com o sábado. E Jesus ele estava preocupado com a vida de uma pessoa. Jesus ele queria estar ali para curar, inclusive naquele dia. E é isso que a gente vê. E é por isso que nós perguntamos, quanto vale uma alma para você? Para Deus a gente sabe. A palavra de Deus ela fala e é muito clara, a igreja já respondeu, para o Senhor uma alma vale mais que o mundo inteiro. Para Deus não existe dinheiro no mundo inteiro que poderia pagar por uma alma. Mas e para mim e para você, o quanto vale uma alma, o quanto eu estou incomodado, o quanto eu estou preocupado, ou o que eu estou fazendo para que outras pessoas conheçam também esse evangelho que chegou até a minha vida. O que eu estou fazendo, como eu estou me preocupando, o que eu estou realizando na minha vida, de chamado de Deus, porque o Senhor ele tem chamado a cada um de nós para cumprirmos o ID. Para falarmos a respeito do seu amor, para deixarmos transparecer e transbordarmos em nós o Espírito Santo e o poder do Jesus, para que outras pessoas também queiram conhecer esse Senhor e ir para o céu. E queridos, quando a gente vê quanto vale uma alma, se a gente fosse perguntar isso para um fariseu, meu irmão, quando a gente olha para essa situação, a gente vê que aqueles homens, eles davam muito mais valor aos rituais do que uma vida humana. Eles não estavam preocupados com o homem, na verdade eles não estavam nem olhando para aquele homem com um olhar de compaixão. Talvez tenham sido eles mesmos que tenham levado aquele homem deficiente ali, um homem que tinha uma mão mirrada, a mão era mirrada, era encolhida. Existe um livro, é um livro histórico, é um livro apócrifo, né? Não é bíblico, mas daquela época lá de Jesus, que diz que esse homem era um pedreiro e por causa de um acidente no trabalho, ele teve ali um problema sério da mão. O fato é que os médicos não davam condição, os médicos não davam solução para aquela situação e aquele homem ficou inválido, aquele homem ficou sem poder trabalhar, aquele homem ficou certamente com uma série de conflitos dentro de si, uma série de problemas dentro de si, não apenas uma questão física, mas eram situações emocionais certamente que vinham, porque ele dependia de outros para viver. Ele certamente precisava pedir alguma coisa, seja dentro da sua própria família ou do lado de fora, para que ele pudesse viver. E enquanto aqueles homens, fariseus, religiosos, olhavam para aquele homem, não viam a necessidade dele, viam apenas ele como um instrumento para ver se pegava Jesus numa falta. Talvez eles tenham levado aquele homem para lá justamente para que Jesus fosse pego numa situação, curando aquele homem, e diante de todas as leis que eles mesmos haviam elaborado, diante de guardará o sábado, eles tinham criado 39 leis a mais sobre o que era guardar o sábado. E uma das coisas que não se podia fazer ali era curar. Como? Como? Estavam na contramão daquilo que Deus fala a respeito de amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo. E aí, quando a gente olha para essas situações, a gente vai ver que os fariseus, eles não viam a carência daquele homem doente na sinagoga, mas eles encontraram nele a oportunidade de acusar Jesus. E é interessante, meu irmão, eles tinham muito mais o desejo de proteger ali os seus rituais do que salvar uma pessoa, do que ver uma pessoa curada, do que ver uma pessoa transformada, de que ver um milagre de Jesus acontecendo na vida daquela pessoa. Os rituais deles eram muito maiores. Então, é importante enfatizar que eles não estavam ali para aprender a palavra, para cultuar a Deus, para buscar ao Senhor, mas estavam ali pela tradição dos homens.
E aí a gente faz a pergunta. Existe um livro chamado A Treliça e a Videira. É um livro muito conhecido, principalmente no meio teológico, onde a gente vai olhando a estrutura da igreja, que é a treliça, e a videira é a igreja. A videira, ela pode ir crescendo, e ela precisa da treliça para ela ir se desenvolvendo bem. A treliça é aquela armação de madeira que se coloca, e a videira vai crescendo ali, vai se esparramando ali em cima. E é interessante que ela vai se desenvolvendo. E tanto a treliça é importante, quanto a videira também é importante. Mas às vezes a treliça é muito grande, e ela sufoca a videira que não cresce como deveria crescer. E a treliça é a estrutura. A videira, a igreja. Às vezes a igreja vai crescendo de maneira, desenfreada, vai crescendo demais, e às vezes não tem uma estrutura boa, e aí daqui a pouco começa a se perder também. Então é preciso haver um equilíbrio dentro da estrutura com a igreja, da igreja com a estrutura. E é interessante quando a gente vai vendo, dentro dessa situação, é que antes, muitas vezes, da gente defender a nossa estrutura, as nossas tradições, a gente precisa fazer algumas perguntas para ela. E a pergunta que a gente precisa fazer é: será que elas estão atendendo os propósitos de Deus? Será que dentro dessa estrutura, a gente está fazendo com que essas pessoas conheçam o Senhor e elas consigam colocar a sua vida à disposição do Senhor para que o reino de Deus cresça e elas sejam também transformadas e Deus vá trabalhando na sua vida ao ponto de elas serem curadas? Será que está ajudando essas pessoas a entrar na família de Deus? Ou está deixando elas fora dessa relação? Então, meu irmão, quando a gente olha para esse texto, a gente vê, principalmente, quanto vale uma vida para aquele fariseu, a gente vê que eles dão muito mais valor à aparência do que à verdade. Eles estavam à espreita de acusar Jesus e não de experimentar o poder do Senhor. Aqueles homens, eles dando muito mais valor, às vezes, a um animal, que esse texto correlato lá em Mateus capítulo 12, versículo 10, Jesus, ali nesse texto de Mateus, vai perguntar assim, porque Jesus pergunta assim: é lícito fazer o bem num sábado? E lá em Mateus ele pergunta assim: qual de vós, que se cair uma ovelha num buraco, lá numa vala, não vai fazer de tudo para tirar essa ovelha dali, vai fazer de tudo para resgatar, mesmo que seja num sábado? E o Senhor então, ele fala que assim, quanto mais vale a vida de um homem do que de uma ovelha? Quanto mais vale? E aqueles homens simplesmente, eles davam muito mais valor ali a essa situação, ao bem material, do que na verdade as questões que era para eles darem valor. Então, meu irmão, a gente vê assim, são perguntas que a gente vai falando a respeito: quanto vale uma vida para mim? Quanto vale uma vida para o fariseu? Quanto vale uma vida para Jesus? E aí a gente começa a olhar, porque para Jesus uma vida vale mais do que o legalismo religioso. Aqueles religiosos estavam preocupados com as leis e os ritos sagrados, inventados por eles mesmos, e não com a salvação do perdido. A religião deles oprimia em vez de libertar. Mas quando a gente olha para Jesus, ele vai tocar justamente no âmago dessa questão, quando ele vai perguntar àqueles fariseus: é lícito fazer o bem ou fazer o mal? E o que é interessante, quando a gente olha para esse texto, meu irmão, esses homens, eles, ao invés de fazer o bem, Jesus estava fazendo o bem, que era fazer com que um homem que estava numa situação muito crítica por causa do seu físico, e certamente isso estava abalando o seu emocional e também certamente estava abalando o seu espiritual. Quando Jesus ele realiza o bem na vida desse homem, porque ele realiza esse bem num sábado, aqueles fariseus e religiosos, eles saem da sinagoga maquinando como eles poderiam
matar Jesus. Eles se unem aos herodianos. Os herodianos eram um grupo judaico, era ali um partido judaico que defendia Herodes, para que Herodes permanecesse no reino, permanecesse no trono ali. Era um império romano, mas Herodes governava aqui, deixado lá por César. Ele governava, os herodianos eles defendiam, e eles não se davam com os fariseus, nem com os escribas, mas os fariseus e os escribas saem daquela sinagoga para maquinar junto com os herodianos, e eles não se davam como eles iriam pegar Jesus para matá-lo. E quando Jesus pergunta para eles assim, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Porque eu estou fazendo o bem, e vocês estão saindo daqui para fazer o mal. Era uma inversão de valores muito grande. Como podem eles saírem daquele lugar simplesmente para maquinar o mal? Num sábado que era dedicado ao Senhor, num dia que era dedicado à adoração a Deus, à leitura da palavra, à adoração. Imagina eles cantando santo, 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 como nós estávamos cantando, e daqui a pouco sair daquele lugar para maquinar o mal. E Jesus vai chamando a atenção justamente fazendo essas perguntas que vão conflitando com aquela realidade que eles estavam vivendo de afastamento de Deus. Então, meu irmão, Jesus vai tocar no âmago dessa questão quando ele faz justamente essa pergunta. E Jesus, ele vai falando ali para aqueles fariseus, né? Para Jesus, o sábado é fazer o bem. O sábado pretende ser uma festa de amor a Deus em primeiro lugar e aos outros. Né? O dia do Senhor é para a gente estar junto. É para a gente ter alegria e prazer de estar junto na casa de Deus, adorando ao Senhor, ajudando um ao outro. Outro dia não, foi ontem, um irmãozinho falou que assim, pastor, eu estou querendo falar com o senhor. Aí ele falou, pode ficar tranquilo, pastor, é para comer uma pizza. Aí eu falei, oh, glória, irmão. Porque geralmente quando ligam num sábado de noite, assim, às vezes tarde da noite, para o pastor, tu fala aqui assim, às vezes é problema. E o irmão falou que assim, não pastor, fica tranquilo, é para comer uma pizza. Eu falei, glória a Deus, irmão, Deus te abençoe, deixa Deus te usar. É bom, irmão, quando a gente encontra um outro irmão e a gente fala que assim, poxa, a gente podia se reunir, porque muitas vezes a gente encontra para falar de problema, para falar de situações, a gente critica, a gente murmura muito. Então o domingo, né, que é o dia do Senhor, que a gente separa para Deus, é momento da gente estar adorando, da gente estar louvando, é momento da gente estar reconhecendo um ao outro, a gente estar ajudando aquele que precisa, e a gente vê a necessidade do outro, para que a gente fale aqui assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Então é gostoso a gente estar na casa de Deus, e é bom, meu irmão, não fique em casa, não perca a oportunidade de estar na casa de Deus, louvando ao Senhor, porque Ele é aquele que nos conhece, Ele é aquele que sonda o nosso coração, e Ele conhece a nossa motivação, como eu já disse aqui. Então venha para cá com o coração aberto, pronto para louvar e bendizer ao nosso Deus, mas o Senhor também é aquele que sonda o nosso coração e conhece quando a gente vem amargurado, quando a gente vem triste, quando a gente precisa de uma cura, quando a gente precisa de um milagre. E Ele também vem ao nosso encontro, porque Ele conhece também a nossa motivação. E é interessante que quando a gente vai olhando para isso, a gente vê essas coisas acontecendo de maneira tremenda e maravilhosa. É o poder de Deus que vai acontecendo, porque para Jesus, uma vida vale muito, meu irmão, uma vida vale muito mais do que bens materiais, vale muito mais do que uma ovelha, que aqueles fariseus defendiam, que vale a pena salvar uma ovelha, mas não vale a pena curar um enfermo. Para Jesus, uma vida vale muito mais, vale mais do que a própria vida dele. Para Jesus, essa pergunta, se fosse falar, Jesus, quanto vale uma vida para o Senhor? Jesus fala que assim, vale mais do que a minha vida. Porque Jesus, depois que ele sabia do intento daqueles homens, ele sabia tudo o que iria acontecer, o desdobramento das coisas que aconteceriam depois daquilo ali, e ele sabia da intenção e da motivação do coração daqueles religiosos fariseus que estavam ali para pegar Jesus no contrapé, para censurar Jesus, por ele curar no sábado, e Jesus ainda assim, a palavra de Deus diz que ele fica em primeiro lugar,
fala que ele fica indignado. Vai falar que Jesus, ele fica indignado. Ele fica indignado com o coração ruim daqueles fariseus religiosos que era para estar ali pronto para falar assim: Senhor, salva esse, mas salva esse também. Senhor, salva esse também. Senhor, esse aqui também precisa ser salvo. Senhor, eu preciso ser salvo. Jesus, ele estava ali pronto para dar a sua vida. E mesmo sabendo da motivação ruim do coração daqueles religiosos, Jesus, ele vai lá e ele chama aquele homem lá na frente. Ah, que tremendo, meu irmão. Quando a gente olha para Jesus e vê que ele dá a própria vida dele, a vida de um ser humano vale mais do que a vida de Jesus. Isso é a resposta de Jesus no texto. Quanto vale uma alma para Jesus? Vale mais do que a minha vida. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento, Jesus começou a ser perseguido. Jesus sabia que ele seria perseguido, que os fariseus estariam atrás dele, maquinando para matá-lo, maquinando para prendê-lo, maquinando para tirar a vida dele. Mas Jesus, ainda assim, ele chama aquele homem e ele fala que assim: faz o seguinte, vem aqui para o meio. Vem aqui para o meio. Aqueles fariseus certamente não estavam olhando para aquele homem como um ser humano que precisava de ajuda, que precisava de Deus. Mas quando Jesus estava naquela sinagoga, ele viu justamente aquele que precisava ser salvo, aquele que precisava de um toque dele, aquele que precisava de um milagre na vida dele. E ele fala que é assim: olha, eu quero dizer uma coisa, eu estou te vendo e eu vou fazer uma coisa, eu quero que todos te vejam também. Vem aqui para o meio. E Jesus leva aquele homem para o meio. E ele começa a transformar a vida daquele homem, não apenas na questão física, mas ele vai transformando na questão emocional, porque ele chega e fala que assim: olha, eu quero fazer algo na sua vida, eu quero que você estenda a sua mão. E conforme aquele homem foi estendendo a sua mão, o seu corpo foi sendo curado, a sua vida foi sendo transformada, não apenas no físico, meu irmão, mas Jesus foi restaurando o emocional daquele homem, porque a partir daquele momento ele não dependeria mais de ninguém para trabalhar para ele, mas ele trabalharia para ajudar outros. Meu irmão, quando Jesus ele vem fazer uma transformação, ele faz uma transformação completa na vida daqueles que se entregam a ele. Jesus ele fala: vem para o meio, vem para cá, porque eu tenho algo grande para fazer na sua vida, porque eu enxergo você. E aí, meu irmão, coisas grandes vão se acontecendo na vida daquele que se entrega ao Senhor, daquele que obedece a palavra de Jesus, a ouvir. E Jesus vai transformando a vida física, a vida emocional e certamente a vida espiritual daquele homem. Aquele homem não apenas ouve e obedece a voz de Jesus, mas ele tem fé, porque ele estica a sua mão. Meu irmão, a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra do Senhor vai falando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né, da convicção de fatos que ainda nem vemos. E aquele homem começa a esticar a mão. Talvez ele pudesse chegar para Jesus e falar que assim: Senhor, o Senhor pode falar qualquer coisa para mim, menos isso. Senhor, se o Senhor quiser que eu pule, eu pulo. Se o Senhor quiser que eu corra, eu corro. Se o Senhor quiser que eu mexa com a minha mão esquerda, eu mexo. Mas se o Senhor mandando eu esticar a minha mão direita, ele poderia argumentar, meu irmão. Mas ele simplesmente, com a voz de Jesus, que fala que assim: estica a tua mão, ele começa a esticar a mão, ele começa a erguer a sua mão, e o milagre vai acontecendo, porque ele obedece à voz de Jesus. Meu irmão, uma vida para Jesus vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida para Jesus vale mais do que a sua própria vida. E ele simplesmente, independente, ignorando tudo aquilo que os fariseus pensavam a seu respeito, ignorando todas as maquinações humanas para atrapalhar a obra de Deus na vida do ser humano, ele realiza o milagre. Jesus ele fica indignado com aqueles que não têm compaixão do homem, mas ele enche o seu coração de compaixão por aquele ser humano que precisava do seu toque. Meu irmão, quantas coisas o Senhor tem feito, quantas coisas o Senhor também tem para mim e para você. A gente vai olhando o Senhor encorajando-nos a cada vez mais, mesmo que nós tenhamos as nossas mãos às vezes atrofiadas, às vezes os nossos pés atrofiados, mas o Senhor vai realizando a maravilha, o milagre na vida daqueles que certamente confiam que o Senhor pode fazer um milagre. Jesus curou
Jesus curou aquele homem na sua autoestima. Jesus, ele foi curando, né, instantaneamente, de maneira completa. E sabe de uma coisa? Jesus não mudou. Jesus continua o mesmo, meu irmão. Ele continua com poder e autoridade para continuar tocando na vida daqueles que creem. Ele continua, meu irmão, sondando os corações e pronto para curar as enfermidades da nossa alma. O Senhor, ele continua fazendo com que a sua palavra, ela tenha autoridade hoje da mesma forma que ela tinha no passado, da mesma forma que ele usou a autoridade lá no passado, dentro daquela sinagoga, com aquele homem da mão mirrada, ele continua falando conosco hoje. E se você crê, algo extraordinário pode acontecer na sua vida. Algo extraordinário pode acontecer com você. Basta a gente crer, meu irmão, a gente precisa ter fé, a gente precisa colocar diante do Senhor as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas deficiências, colocar diante do Senhor e ter a certeza de que o Senhor pode fazer um milagre. Às vezes é o nosso caráter que está mirrado. E o Senhor vem e toca e transforma. Meu irmão, quantas pessoas a gente ouve o testemunho, eu já estou encerrando essa palavra. Quantas pessoas a gente ouve o testemunho em que são ex alguma coisa. Simplesmente porque tiveram um encontro com Cristo, tiveram o poder de Deus manifestado na sua vida, e a partir de então, eles começaram a ver que a sua verdadeira identidade e o seu verdadeiro propósito. Quando a gente começa a conhecer quem a gente é, quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, e a gente vai vendo quem o Senhor é, e vai revelando o que Ele fez na nossa vida e para a nossa vida, meu irmão, a nossa vida vai transformando, e o nosso caráter vai sendo moldado agora, de acordo com o caráter de Cristo. Talvez seja a sua vida emocional, que precise também de uma transformação. Às vezes a gente está atrofiado, às vezes a gente está amassado. Às vezes a gente está mirrado na nossa vida emocional, às vezes a gente está assim nos nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos estão sem vida, vão sendo ressecados. E por causa disso, meu irmão, a gente não vive uma vida plena com o próximo, às vezes dentro da nossa própria casa, e principalmente com Deus, a gente não consegue viver uma vida plena, porque a gente está ressecado, e talvez o nosso casamento. Quem sabe é o seu casamento que tenha justamente perdido a alegria e o entusiasmo. Quantas pessoas às vezes chegam e falam que assim, pastor, eu estou sem entusiasmo, estou com um filho novo, casado, e alguém chegou para ele e falou que assim, aproveita esse momento, porque esse momento passa rápido. E ele falou assim, está amarrado, vai passar rápido nada. Meu irmão, não precisa passar rápido. Basta a gente estar diante do Senhor e Ele vem com o seu toque fazendo com que o nosso casamento ele continue com o brilho lá do início. Porque simplesmente Ele vai tocando e Ele vai fazendo, né, as maravilhas dEle, Ele vai dando alegria, Ele vai dando entusiasmo. Às vezes é a nossa vida financeira, a gente vai passando por algumas questões de seca também. Né? Quantas coisas o Senhor vai fazendo, meu irmão. E é interessante que Jesus, ele pode dar vida nova ao que está morto. Ele pode trazer vitalidade ao que está ressecado. O Senhor é aquele que pode, através da nossa obediência à sua palavra, dar uma ordem para nós. E Jesus pode realizar um milagre. Você crê nisso? Jesus, ele pode realizar um milagre. Seja em qualquer área da nossa vida. O Senhor, ele pode trazer uma transformação. E quando a gente olha para esse episódio ali, naquela sinagoga, a gente vai vendo duas reações. A gente vê dois auditórios. A gente vê dois grupos de pessoas. Umas que creem, que estão ali na esperança e na expectativa de Jesus realizar um milagre. E a gente vê os outros ali religiosos que estão ali simplesmente com motivações erradas. Não acreditando que o Senhor pode realizar um milagre, não acreditando que Jesus pode trazer um toque e dar uma diferenciação na nossa vida, seja em qualquer área que a gente tenha. E é interessante, meu irmão,
que a gente olhe para aquela situação. Um homem sai curado, transformado pelo toque de Jesus. E muitos outros não têm experiência nenhuma positiva com o Senhor. E a gente vai vendo toda essa situação e a gente vai se questionando. Qual é o grupo que eu faço parte? O grupo que continua crendo no poder de Deus, na ação sobrenatural do Senhor. O grupo em que, mesmo passando por necessidades e está enfrentando lutas, crê que apenas um toque do Senhor é capaz de transformar aquela área da minha vida e fazer com que tudo novo possa acontecer e uma nova história comece a ser escrita? Ou eu sou aquele que faço parte, sou religioso, estou cumprindo os rituais, mas não creio mais no poder de Deus? Meu irmão, essa palavra é justamente para despertar a gente a respeito daquilo que o Senhor tem para fazer. Nós, somos quem? Quanto vale uma alma para você? Quanto vale uma alma para você? Quanto vale a sua alma? E a resposta é: vale mais do que o mundo inteiro. Jesus, ele deu a sua própria vida por você. E eu quero orar pela sua vida. Talvez, meu irmão, você tenha algo para colocar diante do Senhor. Eu não sei, eu falei tantas coisas aqui. Falamos a respeito de relacionamentos, falamos a respeito de casamento, falamos a respeito de situação financeira, falamos a respeito de saúde, falamos a respeito, meu irmão, de questões emocionais, de questões espirituais. Meu irmão, a solução para isso é Jesus. Ele é o remédio, Ele é o médico, Ele é o tratamento, Ele é a solução. E eu não sei, meu irmão, qual é a sua necessidade. Talvez não seja a sua, talvez seja de um parente seu, talvez seja de alguém da sua casa, talvez seja de um vizinho, talvez seja de alguém do trabalho, talvez seja uma questão, meu irmão, profissional sua. Não sei o que é, mas tenha certeza, Jesus é a solução.